Esse é o capítulo 39 de Orgulho e Preconceito. Ahn, Esse é o capítulo onde a Jenny, a Maria e Elizabeth saem de Londres, retornando para casa. No caminho, elas encontram Kitty e Lydia, que foram ali junto com o coche buscar elas numa cidade próxima para levar até Longbourn. Ahn, Esse é o capítulo que descreve muito bem a personalidade de Lídia, que vai dar um trabalhão no futuro, de como Elizabeth e Jenny são diferentes de Lídia e Kitty, as irmãs mais novas, de como a Lídia já menciona da retirada da Melícia de Merrington, indo para Brighton, e do desejo dela de ir também, num comportamento assim completamente inadequado para uma garota de família, né, como ela. Mas ela quer seguir os soldados, ela quer ir atrás deles. A Lídia é muito sem noção. E aí, a volta das meninas para casa, né? Então tá. Na terceira semana de maio, as três moças partiram juntas da rua Grace Church para a cidade de. O nome da cidade não é mencionado, em Hertfordshire. E ao se aproximarem da estalagem, na qual tinham combinado que a carruagem do Sr. Bennet iria buscá-las, logo perceberam, como prova da pontualidade do cocheiro, tanto Kitty quanto Lydia olhando pela janela da sala de jantar no andar de cima. As duas meninas estavam lá havia mais de uma hora, alegremente atarefadas em visitar a chapeleira em frente, observar a sentinela de guarda e preparar uma salada de folhas e pepino. Depois de darem as boas-vindas às irmãs, elas exibiram com um ar triunfal uma mesa posta com as carnes frias que costuma haver na despensa de uma estalagem, exclamando: "Não é simpático? Não foi uma surpresa agradável? E nós pretendemos pagar para todas", acrescentou Lídia, "mas precisam nos emprestar o dinheiro, pois acabamos de gastar o nosso naquela loja ali fora." E mostrando o que adquirira, olhem, eu comprei este chapéu. Não é muito bonito, mas achei melhor comprar do que não comprar. Quando as irmãs concordaram que o chapéu era feio, ela disse com a mais completa indiferença: "Ah, mas havia dois ou três outros muito mais feios na loja. E quando eu comprar um pouco de cetim bem bonito para enfeitá-lo, acho que vai ficar razoável. Além do mais, não vai ter muita importância o que iremos vestir nesse verão depois que o regimento do condado deixar Merrington, o que vai acontecer daqui a 2 semanas." "É mesmo?" perguntou Elizabeth com grande satisfação. "Eles vão acampar nas cercanias de Brighton, e eu quero tanto que o papai nos leve para passar o verão lá. Seria delicioso, e imagino que não iria custar quase nada. A mamãe também quer muito ir. Se nós não formos, pense só em como o verão vai ser horrível." "Sim", pensou Elizabeth, "seria mesmo delicioso e nos arruinaria por completo. Santos céus! Brighton e um acampamento inteiro de soldados para nós, que já fomos perturbados por um pobre regimento da milícia e os bailes mensais de Merrington." "Agora eu tenho uma novidade para vocês", disse Lídia, assim que elas se sentaram à mesa. "O que acham? É uma novidade excelente, maravilhosa, e sobre uma certa pessoa de quem todos nós gostamos."
Jenny e Elizabeth se entreolharam e disseram para o garçom que ele podia se retirar. Lydia riu e falou: Ah, vocês são mesmo formais e discretas. Acharam que era melhor o garçom não ouvir, como se eles se importassem. Imagino que com frequência ouço coisas piores. Imagino que com frequência ouça coisas piores do que o que eu vou dizer. Mas como ele é feio, que bom que foi embora. Nunca vi um queixo tão comprido na vida. Bem, mas vamos à minha novidade. É sobre nosso querido Wickham. Bom demais para o garçom, não é? Não há nenhum risco de Wickham se casar com Mary King. Pronto. Ela foi para a casa do tio em Liverpool. De vez. O Wickham está salvo. E Mary King está salva, acrescentou Elizabeth. Salva de uma união imprudente no que diz respeito à fortuna. Ela é muito boba de ir para longe, se gostava mesmo dele. Mas espero que não haja muito afeto, nem de uma parte nem de outra, disse Jenny. Tenho certeza de que do lado do Wickham não há. Garanto que ele nunca deu nada por ela. Quem poderia dar algo por uma coisinha tão sardenta? Elizabeth escandalizou-se ao pensar que, por mais que fosse incapaz de se expressar de maneira tão vulgar, aquele sentimento rude era bem parecido com que ela própria a acalentara e considerara generoso. Assim que as meninas comeram e as mais velhas pagaram a conta, mandaram chamar a carruagem. E após algum esforço, o grupo inteiro, com todos os baús, cestos de costura e embrulhos, além dos acréscimos indesejados das aquisições de Kitty e Lydia, se ajeitou no interior. Se ajeitou no interior. Que delícia de aperto! Exclamou Lídia. Estou feliz de ter comprado este chapéu, mesmo que tenha sido só para ter mais um embrulho. E agora vamos ficar bem juntinhas, conversando e rindo até chegar em casa. E agora vamos ficar bem juntinhas, conversando e rindo até chegar em casa. Em primeiro lugar, contem o que aconteceu com vocês desde que viajaram. Conheceram algum homem simpático? Flertaram com alguém? Eu tinha grandes esperanças de uma de vocês arrumar um marido antes de voltar. Jenny daqui a pouco vai ficar para a titia. Já tem quase 23 anos. Meu Deus, que vergonha eu teria de não estar casada aos 23 anos. Minha tia Phillips quer tanto que vocês arrumem um marido, nem imaginam quanto. Ela disse que era melhor, ela disse que era melhor Lizzie ter aceitado o Sr. Collins, mas eu acho que isso não teria sido nem um pouco divertido. Meu Deus, como eu iria gostar de me casar antes de vocês todas. Então, poderia ser uma acompanhante nos bailes. Minha nossa, nós nos divertimos tanto na casa do Coronel Foster. Kit e eu fomos passar o dia lá e a senhora Foster tinha prometido organizar um bailinho à noite. Aliás, eu e a senhora Foster somos tão amigas. Ela chamou as duas irmãs Harrington, mas Harriet ficou doente e Pen foi obrigada a ir sozinha. Então, o que vocês acham que nós fizemos? Vestimos Chamberlain com roupas de mulher para fingir que era uma senhora. Imagine que engraçado! Ninguém ficou sabendo, além do coronel e da senhora Foster, Kitty e eu e minha tia, pois fomos forçadas a pedir um dos vestidos dela emprestados. Vocês não conseguem imaginar como ele ficou bonito. Quando Danny, Wickham, Pratt e dois ou três outros homens entraram, não o reconheceram de jeito nenhum. Meu Deus, como eu ri! E a senhora Foster também. Achei que ia morrer, mas isso fez os rapazes desconfiarem e então eles descobriram logo o que estava acontecendo. Com histórias assim sobre festas e diversões, Lídia, com o auxílio das insinuações e acréscimos de Kitty, tentou distrair as outras durante o trajeto até Longbourn. Elizabeth prestou o mínimo de atenção possível, mas não havia como escapar da frequente menção ao nome de Wickham.
A recepção delas em casa foi muito gentil. A senhora Bennet se alegrou ao ver que a beleza de Jenny não diminuíra em nada. E mais de uma vez, durante o jantar, o senhor Bennet disse para Elizabeth: Que bom que você voltou, Lizzie. A sala de jantar foi ocupada por um grupo grande, pois quase todos os Lucas tinham ido receber Maria e ouvir as notícias. E diversos assuntos foram abordados. Lady Lucas perguntou a Maria, do outro lado da mesa, como estavam a saúde e as aves domésticas de sua filha mais velha. A senhora Bennet ficou duplamente ocupada, de um lado recebendo um relato das moças atuais de Jenny, de um lado recebendo um relato das modas atuais de Jenny, que estava a alguns lugares de distância dela, e do outro repetindo tudo para as mais jovens irmãs Lucas. E Lídia, falando bem mais alto do que todos os outros, pôs-se a enumerar os diversos prazeres da manhã para quem quisesse ouvir. Ah, Mary, disse, que pena que você não foi conosco, pois nos divertimos tanto. Na ida, Kit e eu baixamos as janelas e fingimos que não havia ninguém no coche. E eu teria ido assim o caminho todo, mas ela ficou enjoada. E quando chegamos a George, acho que fomos muito generosos, pois convidamos as outras três para comer o lanche mais delicioso do mundo. E se tivesse ido, teríamos convidado você também. E depois, quando viemos embora, foi tão engraçado. Achei que nunca íamos conseguir entrar no coche. Quase morri de tanto rir. E a volta foi tão alegre. Nós conversamos e rimos tanto que acho que deve ter dado para ouvir a 10 milhas de distância. Mary respondeu com um ar grave. Longe de mim, minha cara irmã, depreciar estes prazeres. Eles sem dúvida agradariam às mentes femininas em geral, mas confesso que não têm encanto para mim. Prefiro infinitamente um livro. Mas Lídia não ouviu uma palavra dessa resposta. Ela raramente escutava qualquer pessoa durante mais de meio minuto e nunca prestava a menor atenção a Mary. À tarde, Lídia insistiu com as outras moças para que fossem até Merrington ver como estavam todos, mas Elizabeth se opôs com firmeza. Ninguém iria dizer que as irmãs Bennet não tinham passado nem meio-dia em casa sem sair atrás dos oficiais. Também houve outro motivo para sua objeção. Ela temia ver Wickham de novo e estava decidida a evitar o encontro pelo maior tempo possível. A remoção iminente do regimento foi um consolo inexplicável para ela. Dali a 2 semanas eles partiriam, e uma vez que isso acontecesse, Elizabeth esperava que Wickham não fosse mais lhe causar irritações. Ela estava fazia poucas horas em casa quando descobriu que a ideia de ir a Brighton, mencionada por Lídia na estalagem, estava sendo discutida por seus pais. Elizabeth imediatamente viu que o pai não tinha a menor intenção de ceder, porém as respostas eram tão vagas e enigmáticas que a mãe, embora muitas vezes desanimasse, ainda não perdera de toda a esperança de vencer. Aqui está a senhora Bennet louca para ir também, né? Porque ela é igual às duas filhas mais novas. Inclusive, ela estimula as meninas a serem assim, espevitadas. E aí a gente tem toda essa personalidade da Kitty, da Lídia, e da Kitty também, mas a Kitty menos. Parece que a Lídia ela leva a irmã para o mau caminho, né? Pelo menos no texto dá para entender, deixa entender isso. E aí tem todas as coisas que ela fala, ela fala muito alto, ela dá muita risada de tudo, ela debocha de tudo, né? Essa é a personalidade dela. E o interesse dela de ir para Brighton, coisa que ela acaba indo, né? Com a senhora Foster. Coisas do próximo capítulo. A questão é essa, né? Aqui a gente vê muito do ânimo, do interesse da Lídia em casar, né? Ela quer casar, ela deixa muito claro que o interesse dela de, se ela pudesse casar antes de todas, para poder começar a frequentar os bailes,
a todos eles, né? E já chama a Jenny de titia, porque a Jenny vai fazer 23 anos, já tem, né, praticamente 23 anos, e ela, tipo, ia ficar horrorizada se aos 23 anos não tivesse casado ainda, né? E ela vai casar muito cedo. É isso, né? Tá aqui a Lídia, ó, no começo da trajetória da Lídia, né? Que aqui é onde ela aparece para quase arruinar ah, o destino das irmãs mais velhas, né? E da família toda e tudo mais. Ela é muito engraçada, acima de tudo.